Hoje vamos falar sobre depender de Deus. E vocês sabem que toda vez que eu trago um vídeo aqui no canal sobre dependência de Deus, sobre fé, eu sempre trago um relato. E com esse vídeo não vai ser diferente. Você sabe quando uma grande oportunidade ela se abre diante dos seus olhos? Ou imagine uma porta de ouro que se abriu diante de você e você pensa, essa porta é para mim, chegou a minha vez. Eu passei por isso essa semana. Eu orei por essa porta. Eu lembro de sentir o meu coração batendo, de agradecer a Deus, de chorar emocionada porque essa porta se abriu. E Deus ficou em silêncio. Mas aí eu falei, poxa, ele ficou em silêncio porque ele está feliz porque eu agradeci, certo? Mas talvez o seu caso pode ser diferente. De repente você é alguém que está precisando de um grande milagre, da cura de uma doença ou de uma mudança extraordinária. Mas depender de Deus significa muitas vezes que você vai ver a porta de ouro e não vai passar por ela. Depender de Deus é entender que a cura, ela nem sempre vai vir e a mudança extraordinária, ela nem sempre vai acontecer. E quem é você quando as suas orações, elas não são atendidas da maneira que você pediu para Deus? Ou melhor, quem é você quando Deus pede para você renunciar à cura, à porta de ouro ou à mudança extraordinária? Essa porta que eu pedi para Deus abrir, que eu não vou entrar em detalhes porque não compensa, eu orei por ela, como eu falei para vocês no início do vídeo. E eu chorei, enfim, fiquei muito feliz porque é algo que eu estava esperando, que eu estava plantando em oração. E quando você vive uma vida de oração e uma porta parece que é a resposta dessa oração, você fica muito feliz, concorda comigo? Normalmente as pessoas, elas fazem vídeos contando sobre milagres, sobre curas, sobre coisas extraordinárias. Mas esse vídeo, ele não é isso hoje. Porque milagres, eu entendo hoje, que ele não necessariamente é uma coisa grande, uma coisa que tem a ver com cura, com coisas extraordinárias, com mudanças, com portas abertas. Esse é um milagre, mas é um outro tipo de milagre. Eu entendi que Deus, ele sempre responde às nossas orações. Mas ele é tão bom e tão cheio de amor que a resposta dele é diferente da nossa. Porque ele bem sabe os pensamentos que tem sobre nós. Pensamento de fazer o bem e não o mal, para nos dar o fim que esperamos. Jeremias 29:11. Então esse pensamento de Deus, ele é elevado. Ele é maior do que eu penso, ele é maior do que você e eu conseguem visualizar. Porque ele é tão grande em amor que ele nunca vai responder de fato aquilo que a gente espera. É muito maior. Às vezes a gente nem sabe o que está pedindo para Deus. E ele escuta a nossa oração e fala, não vai ser agora que eu vou te responder. Mas voltando na minha história, eu fiquei feliz pela porta e eu fui ao metrô, me arrumei. E chegando no metrô, eu parei, olhei para a catraca e pensei, Senhor, eu vou, estou aqui, o Senhor me responde que eu vou. E o Senhor ficou em silêncio, pessoas, ele ficou silencioso lá. E eu fiquei olhando aquelas pessoas atravessando a catraca e nada de Deus me responder. E eu falei para ele em um momento, Deus, me responde, olha o relógio, eu vou acabar perdendo a hora. E um silêncio total. Naquele momento, eu entendi. E eu agradeci pela resposta. Porque eu não poderia dar aqueles passos e atravessar aquela catraca sem Jesus. Porque quem sou eu para andar no mundo sem Jesus? Aliás,
quem somos nós para andar no mundo sem Jesus? Se com Ele as coisas já são difíceis, imagine sem Ele. E eu vou falar a verdade para você. Eu chorei. Eu agradeci chorando. E as pessoas passando na catraca, eu agradecendo a Deus, claro, de forma discreta, né? Chorando assim como quem seca o olho, assim como quem cai em um cisco. Porque a gente não passa vergonha assim em público todo dia, só algumas vezes. E o Espírito Santo, ele me fez recordar de uma canção, que eu não sei se você conhece, mas eu acho que talvez, porque ela é muito conhecida, que é: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mas sabe, naqueles breves momentos que Deus ficou em silêncio, o inimigo tentou soprar na minha mente que eu poderia dar aqueles passos. É só alguns passos, vai lá. Deus é muito ocupado para te responder uma coisa tão simples como essa. É ilógico esperar que Deus responda essa tua oração. Essa porta claramente é para você. Ou você está mesmo por conta própria, vai lá e faz. E 2 Pedro, versículo 2:19, fala que falando de liberdade, mas sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, daquilo ele se faz servo. E eu me lembrei desse versículo, da última parte, que é: de quem você é vencido, daquilo você se faz servo. E quantas vezes nós somos vencidos pela dúvida, pelas incertezas, pelos medos e pela falta de dependência de Deus. Sim, eu poderia realmente dar aqueles passos. Sim, às vezes eu sinto que estou por conta própria, mas na verdade Deus, Ele sempre cuida de nós. Como eu falei no início do vídeo, nem sempre o milagre é o milagre que nós estamos esperando. Nem sempre a resposta que a gente está esperando de Deus, ela vem do jeitinho que a gente empacotou na nossa mente, nas nossas ideias, no nosso papel. E talvez isso seja um tipo de milagre, um novo tipo de milagre, que é, nessa experiência de espera da cura, a gente se aproximar de Deus e conhecer Deus. E saber que Ele responde sim as nossas orações, mas nem sempre é do nosso jeito, nem sempre é da forma que nós pensamos ou imaginamos, sabe? Essa porta, eu queria muito ela. Nossa, como eu queria. Meus olhos brilhavam só de falar dela. Mas o Senhor, Ele vê o futuro. O salmista, ele fala que é melhor confiar em Deus do que confiar em homens. É melhor confiar em Deus do que confiar em príncipes. Porque Deus, Ele esquadrinha o nosso coração. Essa dependência de Deus. Esses dias, o Espírito Santo, Ele tem me ensinado muito isso. Depender, obedecer a Deus, quando faz sentido, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, o ímpio que não conhece a Deus, pode obedecer a Deus se aquilo aí tiver um benefício para ele. Mas obedecer a Deus, quando vai contra toda a lógica humana, isso sim é provar que confiamos, que dependemos de Deus. E esse é o milagre. Esse é o milagre que o Senhor, Ele quer provocar em você com esse vídeo. Talvez você está esperando a porta, ou a cura,
Mas se o milagre já estiver aí com você nessa jornada, enquanto a cura não vem, o quanto você se aproximou de Deus, enquanto a porta não se abre, o quanto você está orando, você está buscando, está jejuando, está se derramando, glória a Deus, diante da presença de Deus. E neste mundo em que as pessoas falam muito em sucesso, conhecer a Deus e conseguir chamar Ele de amigo é um privilégio. Então, depender de Deus é amar a Deus. Você não pode falar que ama a Deus se você não depende dele. E se você bate a perna e recua quando ele fala não para a tua oração ou quando ele não responde a tua oração do jeito que você esperou. Sabe, às vezes, quando eu estou orando, eu me policio muito nisso agora, porque antes não, no começo da minha fé, quando eu era muito mais criança na fé, eu queria que Deus me servisse para ontem, sabe? Como se Ele fosse o meu mordomo, sabe? Olha, Deus, eu fiz isso. Eu mostrava todas as minhas obras para Ele, tipo assim, ó, checklist. Agora o Senhor tem que me dar. Agora o Senhor tem que fazer. Deus não é o nosso mordomo. Deus, Ele não está aqui para nos servir. É nós que somos servos dEle. É nós que estamos na terra e que precisamos dEle para respirar. Só para respirar, que é uma coisa tão simples, a gente não consegue se Deus, Ele não estiver do nosso lado. Então, se você está naquele momento de eu vou virar as costas para Jesus, entenda que depender de Deus também é uma forma de mostrar que você ama a Deus. Quando você consegue colocar diante do altar até mesmo os seus projetos, para viver os sonhos e os projetos dele, é aí que você prova que ama a Deus. Falar que ama a Deus, qualquer um pode falar, mas depender dele e viver uma vida que mostra isso é para as pessoas que realmente decidem andar do lado do Senhor. E eu desejo muito que a palavra que o Espírito Santo está passando para você entre no seu coração. Não olhe para a minha aparência, não olhe para minhas falas erradas, que talvez eu errei no português. Olhe para o que o Espírito Santo está falando com você nesse dia, nessa noite. Eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo. O Espírito Santo, ele convida jovens, mulheres, negras, homens, que dependam dele, que dependam de Deus. Nesses últimos dias, não dá para dar nenhum passo sequer sem o Senhor. E eu oro para que essa mensagem chegue em você no tempo certo. Jesus te ama. Um beijo. Se inscreva no canal, comenta, compartilhe. Tchau.